Bora mergulhar num exercício de imaginação bem fascinante. É isso aí. A gente está falando de pegar uma das figuras mais trágicas de Demon Slayer, o demônio Akaza. E se, no último suspiro, em vez do inferno, ele fosse parar no purgatório de Dante Alighieri? É essa a nossa história de hoje. Porque no universo dele, o destino era um só, né? O inferno budista, o Naraka. Punição eterna, escuridão, sem volta. Mas aquele último ato, aquele lampejo de arrependimento, abre uma porta totalmente inesperada. Não para condenação, mas para um lugar de esperança, de mudança. Um lugar onde o tempo serve para curar. Ok, eu sei. Parece que não bate, né? Um demônio do Japão feudal numa pós-vida católica. Tem umas barreiras teológicas gigantescas aí no meio. E aí que a coisa fica interessante. Pois é, o mais curioso é que a própria teologia católica, de certa forma, dá um jeitinho nisso. Primeiro, o fato de ele não ser cristão. Existe um conceito chamado ignorância invencível que diz que a salvação é possível para quem busca o bem, mesmo sem conhecer o evangelho. A escolha final do Akaza pelo amor da Koyuki em vez do poder do Muzan, bom, isso pode ser visto como uma escolha pelo bem, né? E o suicídio? Dante mesmo coloca um pagão que se suicidou, o Catão, como guardião do purgatório. O ato dele foi visto como um desafio à tirania, exatamente como o de Akaza foi um desafio ao seu mestre demoníaco, o Muzan. Então, começa as brechas, a nossa jornada pode começar. E então ele chega, não mais o demônio Akaza, mas a alma humana, Hakuji, despido de todo aquele poder, de todo aquele corpo monstruoso. Ele se vê nas praias de uma ilha-montanha, o Monte Purgatório. Agora, pensa só. Por séculos, a vida dele, a percepção de mundo dele, girava em torno de uma única coisa: a agulha da bússola. Aquela técnica incrível que sentia o espírito de luta, a força, a intenção de matar de qualquer um. Era assim que ele via o mundo. Só que, no purgatório, ninguém quer lutar. As almas ali estão em busca de arrependimento. Então, de repente, a bússola dele não aponta para nada, fica cega. Imagina o choque. A maior força que ele já conheceu se torna completamente inútil. Ele está cercado de gente, mas está perdido. Agora ele vai ter que aprender a se guiar por outra coisa. Algo que ele nem sabe o que é ainda. E o caminho para começar essa jornada de verdade passa pelos portões do purgatório. E para entrar são 3 degraus, cada um com um significado profundo. Primeiro, o mármore branco, liso como um espelho. Ali, ele não vê o demônio poderoso. Ele vê o Hakuji, o menino que não conseguiu proteger ninguém. É a confissão. Depois, a pedra negra, toda quebrada. Ele sente o peso esmagador de tudo que fez. A contrição. E por último, o pórfiro vermelho sangue. Ali ele entende e aceita que vai precisar pagar por seus crimes com sofrimento. É a satisfação. Só depois de passar por isso, a subida pode começar. E antes de subir, um anjo marca a testa dele com 7 letras P de peccatum pecado em latim. Cada P representa um dos pecados capitais. E a regra é clara: para cada terraço da montanha que ele subir, um desses P's vai ser apagado. O caminho dele agora está literalmente marcado no rosto, um lembrete constante da purificação que ele precisa buscar. O primeiro terraço, o do orgulho. Justamente a sua marca registrada, a obsessão por ser o mais forte. E qual é a penitência? As almas ali carregam pedras imensas nas costas, que as forçam a olhar para o chão. Todo aquele poder físico lendário do Akaza sumiu. Agora ele tem que carregar o peso dos seus pecados, literalmente, com a fragilidade de um humano normal. Mas é no terraço da ira que o bicho pega de verdade. A ira foi o pecado que definiu a vida de Hakuji, o que abriu a porta para ele se tornar o demônio Akaza. E a provação aqui é intensa. É uma espécie de justiça poética perfeita, sabe? Em vida, a fúria dele era tanta que o deixava cego para a razão. Agora, no purgatório, ele é obrigado a andar numa fumaça preta e densa que o cega fisicamente. A força que ele usava para destruir tudo, agora ele está completamente impotente, não dá para lutar contra a fumaça. É a punição espelhando o pecado. E lá, perdido nessa escuridão, outra alma, um tal de Marco Lombardo, chega perto dele e fala uma coisa que muda tudo. Basicamente ele diz: olha, o mundo pode ser cruel, pode ser cego, mas você tinha uma mente. Você sabia a diferença entre o certo e o errado. É um soco no estômago. Hakuji é forçado a entender que as escolhas foram dele. Não dá mais para culpar o mundo. Depois de passar por todos os terraços para finalmente chegar ao paraíso terrestre no topo da montanha, tem uma última barreira.
uma prova final para todas as almas, atravessar uma gigantesca muralha de fogo purificador. E para qualquer outra alma, isso já seria assustador. Mas pro Akaza, pro Hakuji, esse fogo tem um peso muito maior. Primeiro, é o elemento do seu maior rival, o Rengoku, o Hashira das Chamas. E como demônio, qual era o maior medo dele? O fogo do sol. Era a sua fraqueza suprema. Para seguir em frente, ele precisa abraçar, por vontade própria, as duas coisas que ele mais temeu e odiou em sua existência. E é ali, caminhando por entre as chamas, que as palavras do Rengoku finalmente fazem sentido. Envelhecer e morrer é o que dá sentido e beleza à vida humana. Ele finalmente entende isso. Ele aceita a beleza da mortalidade que ele, como demônio, tanto desprezou. Quando ele sai do outro lado, não existe mais a casa. O demônio foi queimado, purificado. O que resta é só o homem, só o Hakuji, com sua alma original, pronto para os últimos passos. E no topo da montanha, no paraíso terrestre, quem ele encontra esperando por ele não é um anjo, não é um guia espiritual, é ela, Koyuki, sua noiva, a pessoa que foi o centro de toda a sua vida humana, a razão de tudo. Mas a purificação ainda não acabou. Ele precisa passar por 2 rios sagrados. Primeiro ele mergulha no rio Letis, e a memória da dor, do trauma dos seus pecados é lavada. Ele ainda sabe o que fez, mas o peso emocional se foi. Depois ele bebe das águas do rio Eunoé e a memória de todo o bem que ele já fez ou recebeu na vida é restaurada, mais viva do que nunca. E com esse último ato de purificação, acontece a transformação final. A agulha da bússola, aquele símbolo que definiu sua existência como demônio, também muda. Ela não serve mais para medir força, para achar um oponente. Ela finalmente encontrou seu verdadeiro norte. Aquele padrão de floco de neve que ele via na sua mente não é mais uma arma. É só o que sempre deveria ter sido, uma forma bonita e delicada da natureza. Então, no fim das contas, o que essa jornada toda nos mostra sobre redenção? A história do Hakuji parece dizer que não importa o quão fundo alguém tenha caído, não importa o quão manchado uma alma esteja, se, no último instante que seja, a vontade se voltar para o amor, a limpeza é possível. No final, isso nos leva de volta ao verso que encerra a obra de Dante. O amor que move o sol e as outras estrelas. É um lembrete poderoso de que, no centro de tudo, a força que realmente importa no universo não é o poder, não é a força bruta, é o amor.